Papo Sebrae. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro semanal, sempre com muitas informações e novidades para você, micro e pequeno empreendedor. Nós já falamos aqui sobre vários segmentos da economia do DF, os desafios, as ações que estão sendo realizadas, projeções de crescimento, enfim. Hoje nós vamos focar no mercado da moda, que movimenta em nível nacional milhões de reais e emprega milhares de trabalhadores. Nós vamos falar sobre a gestão empresarial dos pequenos negócios desse setor, especialmente nesse período de pandemia, onde houve e ainda está havendo uma tremenda migração dos negócios para o meio digital. Como se relacionar com o consumidor pelo chamado e-commerce, pelas redes sociais, ou mesmo usando o poder dos influenciadores digitais? Quais os cuidados, toda a questão legal que envolve isso? Tem muita coisa para ser falada. E quem vai nos ajudar é o analista de projetos do Sebrae DF, Tiago Ângelo Queiroz. Ele é especialista em gestão empresarial de varejo. E a Bruna Kopp, advogada, ela que preside a Comissão de Direito da Moda da OAB DF. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Estevão? Obrigado aí. Bruna, tudo jóia? Obrigado pelo convite também, aceitar a gente estar conosco aqui para poder falar com esses nossos empresários esse assunto que a gente levantou que é muito importante, né? Tendo em vista essa aceleração digital que a gente está tendo dos novos de empresas, né, que estão começando a entrar agora nesse mercado digital. Bruna, também da mesma forma agradeço demais a sua presença, tudo bem? Olá, Estevão, olá, Tiago. Eu agradeço muito também o convite de estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre as questões jurídicas, né, relacionadas a esse comércio eletrônico, e acho que nós teremos uma grande contribuição aí para os pequenos e médios empreendedores do Distrito Federal. Com certeza. Tiago, vamos lá. É claro que a gente vai extrapolar um pouquinho. Muitas das dicas, como bem frisou a Bruna, vão extrapolar até os limites do mercado da moda. Acho que muitas dicas servem para, enfim, outros segmentos. No mercado da moda, Tiago, você que está militando muito nessa área, quais são os principais desafios da gestão do micro e pequeno empreendedor que atua nessa área? Bom, primeiramente, falando dessa questão com a pandemia, né, a gente demonstrou, a gente pôde perceber, pelo menos o que eu tenho observado agora, que é exatamente esse planejamento que ele tem que fazer para essa transição digital, né? Muitas empresas agora, elas estavam com já estavam fragilizadas antes, né, por conta desse planejamento, só que essa pandemia fez com que cada vez mais questões de gestão ficassem mais expostas, né, e trouxe mais vulnerabilidade para essas empresas. Então, diante disso, as empresas elas tiveram que passar a realmente fazer um momento de reflexão, né, analisar os processos, analisar os custos, analisar a gestão para exatamente ela poder também fazer essa transição indo para o digital. E eu gosto de frisar também, Estevão, que antes mesmo também de saber o que é entrar dentro desse contexto digital, é importante você também se apropriar da linguagem, né? Como funciona a dinâmica de um e-commerce, a dinâmica realmente do Instagram que você, de repente, vai atuar, no Facebook, nessas redes sociais, a utilização dos digitais influencers e por aí vai. Então, esse momento é um momento exatamente de introspecção das empresas, vamos pensar assim, para que elas possam exatamente atuar de uma forma mais assertiva dentro do mundo digital. Antes de passar a bola para a Bruna, todas essas primeiras dicas que você ressaltou, Tiago, eu acho que elas independem do tamanho da empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, muita gente acha, não, esse universo é só para as grandes empresas. O micro e pequeno empreendedor também deve atuar nessa área, com esse pensamento, né? Com certeza, independente do porte. E exatamente até uma percepção, uma vez que eu já enxerguei,
que é assim, é igual a gente fala até da cultura de empresa, né? Cultura de empresa independe também do porte. Se você tem ela ali no seu DNA, se você consegue enxergar realmente qual que é o seu propósito realmente de marca quando você constrói, então você consegue exatamente ter esse desenvolvimento e essa performance de marca muito melhor, né? Uma frase também que eu vi muito interessante esses dias, exatamente falando desse contexto digital, foi exatamente assim, não venda apenas na internet, mas utilize a internet para vender, entendeu? É exatamente nesse sentido de que não basta ter uma loja na internet, mas você precisa exatamente fazer o quê? É se utilizar dessa ferramenta que você tem, que é a internet, para você, consequentemente, fazer as vendas. Não necessariamente abrir apenas mais uma loja. E eu também não sei se vocês acompanharam esses dias, saiu alguns dados onde diz que tivemos um recorde de muitas lojas abertas nesse período. Então, era praticamente como se fosse uma loja aberta por minuto, que nesses meses entre março e maio, tivemos mais ou menos 100 mil novas lojas virtuais abertas, né? Então, isso demonstra o quê? A capacidade, a possibilidade dessas vendas dentro da internet. O segmento da moda é tão importante que você pode até ter ficado surpreso quando eu apresentei a Bruna, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, e acredito que outras seções em nível nacional têm já uma comissão que se debruça sobre o segmento da moda. O que motivou, Bruno, o que vem motivando a preocupação legal que envolve o comércio hoje via redes sociais, via internet, esse e-commerce? Então, como você bem colocou, né, a moda, ela é muito importante, né, tanto para o Brasil como para o mundo. A moda aqui no Brasil, ela gera milhares de empregos anuais e ela movimenta uma grande parte do PIB nacional. Então, falar de moda não é algo fútil, não é algo que muitas vezes as pessoas colocam como futilidade, mas é algo necessário. E o mundo da moda, ele possui muitas peculiaridades. Então, começou-se, né, dentro do direito a analisar peculiaridades que o mundo da moda precisava de amparo jurídico. Então, lá nos Estados Unidos, começou-se a falar sobre moda, sobre direito da moda, sobre fashion law, e começou a vir isso para o Brasil. Nos Estados Unidos surgiu com uma grande disputa judicial entre duas grandes marcas, que foi a Yves Saint Laurent com a Lavotin, e aí, vendo essa grande disputa judicial, as implicações do mundo da moda, como era assim, a aplicação do direito dentro da moda, teria que ter um estudo mais especializado, começou-se a falar em estudar o direito e a moda, a conversar essas duas áreas. E aqui no Brasil chegou primeiramente ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde foi começando-se a criar as comissões. E aqui em Brasília, ano passado, eu fundei a Comissão de Direito da Moda, junto com o presidente da OAB, e a gente vem estudando hoje aqui o mercado de Brasília, né? As aplicações do direito com a moda dentro das pequenas, médias empresas e profissionais. E aqui, por exemplo, na questão das redes sociais, né, como você bem colocou, a gente começou com o Marco Civil da internet, ver que diversas profissões começaram a surgir dentro das redes sociais, principalmente com a questão de propaganda e de marketing, que no caso a gente fala hoje os influenciadores digitais, né, vulgo blogueiros. E essas profissões, elas não possuem regulamentação. Então, o direito começou também a voltar com os estudos dentro do Fashion Law, que é o direito da moda, a atender dentro desse mercado da internet esses influenciadores, trazendo contratos, algumas diretrizes, né, para que possa ter uma boa relação do empresário com esses profissionais para poder fazer essas divulgações das marcas e dos serviços, até porque a gente tem, né, um Código de Defesa do Consumidor, leis que precisam ser observadas. Então, o primeiro passo é você entender que a internet, ela não é uma terra sem lei. Ela tem algumas diretrizes e ela tem que seguir as regulamentações que já existem hoje. Tá. Daqui a pouco, Bruna, nós vamos destacar quais os riscos, enfim, na prática, o que pode, o que não pode nessa relação com o consumidor. Por exemplo, eu sou um empresário da moda, um pequeno empresário da moda, eu volto para o Thiago.
Aí quero expor, eu monto um site, quero expor os meus produtos. Que tipo de orientação hoje, não jurídica, mas técnica, venda, marketing, o Sebrae deve estar passando para esse pessoal, hein, Thiago? Qual a maior dificuldade que você, com a sua expertise, sente vindo do pequeno e do microempresário? Sobre essa questão da internet, inclusive o Sebrae mesmo, até para fazer algumas ações, né, justamente dessa mudança que a gente teve, né, de não presencial para o digital, o Sebrae acabou fazendo algumas oficinas, inclusive funcionando pelo próprio WhatsApp, né? Então, isso fez com que a gente pudesse trabalhar a parte do Instagram, a parte do WhatsApp Business, né? A questão também do próprio MEI, da própria legislação do MEI também, isso tudo de forma virtual, né, digital. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é exatamente que antes mesmo de entrar nesse contexto digital, é preciso conhecimento. É interessante que a gente tem de feedbacks das oficinas, inclusive nessas oficinas de Instagram, eu sou um dos tutores que tem lá dentro do Sebrae, aonde a gente observa que as pessoas elas ainda não dominam a ferramenta como um todo e elas não sabem exatamente os recursos estratégicos que a ferramenta pode demonstrar para eles dentro do negócio. Então, isso é importante para a gente desmistificar, mostrar exatamente como a ferramenta ela pode ser estratégica de uma forma profissional e comercial. Então, isso é importante para que a gente possa demonstrar para o empresário, independente do porte, de que não basta apenas uma publicação pela publicação ou um número de seguidores muito elevado. Se você não gera um conteúdo, se você não gera realmente uma trilha de conhecimento dentro do seu perfil também, que não basta apenas só a exibição de um produto também. Você precisa demonstrar para esse seu cliente como se utilizar desse produto, né? Mostrar para ele quanto de fato, por que é importante esse tecido que ele tá adquirindo, que forma ele pode utilizar, trazer conhecimento mesmo, não necessariamente focar só apenas na venda, porque a venda pela venda, ela precisa gerar muito mais do que isso, ela precisa gerar relacionamento com a marca. E gerando relacionamento, você cria fidelidade. Então, essa fidelidade que as marcas elas precisam buscar ao longo do tempo, né? Então, demonstrar esse cuidado, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo, algumas marcas foram, inclusive, vistas como oportunistas, no sentido de só apenas focar na venda. Então, isso também é importante para que as pessoas enxerguem de que cada vez mais a rede social, o comércio eletrônico, ela não funciona só para essa venda. Você precisa gerar experiências também digitais, né, e positivas. Eu dou um depoimento exatamente de uma marca que eu sou consumidor, por exemplo, onde durante o meio da pandemia, eu já tinha feito o pedido na internet, só que ele ficou parado. Só que sem mesmo eu esperar, esse pedido chegou na minha casa de uma hora para outra. Então, assim, eu já tinha solicitado, inclusive, para retirar na loja. As lojas foram fechadas. E quanto eu menos esperava, eu falei, quando a loja abrir, eu vou lá e busco. De uma hora para outra, simplesmente a mercadoria chegou na minha casa, sabe? Então, são essas coisas positivas, essas experiências positivas que você tem que ter com a marca que vai fazer com que você, o quê? Poxa, essa marca ela é boa para mim, é boa para aquilo que eu tenho de estilo de vida, o propósito de marca dela é o mesmo que eu atuo, sabe? Então, é por aí que vai. Que a surpresa seja positiva, né? Exato. Deixa eu voltar a conversar com a Bruna. Bruna, os maiores riscos hoje, eu exponho qualquer produto, mas roupa, né? Moda, é uma coisa, às vezes não vai cair bem, e hoje é o principal desafio, as pessoas não estão conseguindo, não estão podendo experimentar a roupa, né? Com o caso da internet, essa coisa de troca, do pós-venda, enfim, com a sua experiência, o que você pode destacar? Então, em relação ao e-commerce em si, né? A gente falando agora primeiramente de um site. Então, a sua loja,
é física, vai migrar para um comércio online para começar a fazer vendas pela internet, né? Que hoje é uma necessidade, né? Hoje as lojas precisam se adaptar porque é uma realidade, querendo ou não, eu acho que nada vai substituir uma venda física, mas a loja precisa ter essa oportunidade de oferecer para o cliente essa experiência virtual. Quando você faz uma compra pela internet, independentemente do segmento que você vai estar atuando, seja da moda ou não, você tem que seguir algumas orientações que o decreto que cuida do e-commerce estabelece. Então, hoje, a gente tem o decreto 7962 e a lei do direito do consumidor. Essa é a lei do e-commerce, o decreto, e a lei do direito do consumidor, que é uma lei de ordem pública, elas vão ditar essas diretrizes de trocas, de como que tem que estar o e-commerce. Então, o que eu posso dizer assim, no modo mais geral? Primeiramente, de dicas. Se você vai abrir um e-commerce, você tem que seguir alguns tipos de orientação. Então, primeiramente, a sua marca, o nome da sua loja tem que estar bem exposto para todos os consumidores estar visualizando. O CNPJ, o endereço, o telefone tem que constar no rodapé da página para que o consumidor possa ter esse acesso fácil às informações da sua loja e, principalmente, a política de troca, né? Porque o comércio eletrônico, ele é um pouco diferente da venda presencial. Quando eu vou a uma loja e compro uma roupa presencialmente, a loja ela não tem a obrigação de fazer a troca daquela roupa. Caso a roupa não tenha algum tipo de defeito, se não tiver nada, só por trocar, a loja não tem obrigação. Só que no direito do e-commerce, dentro da internet, a loja ela precisa seguir uma regulamentação que é de 7 dias de direito de arrependimento. Então, quando você faz a compra online, a loja ela tem 7 dias para poder fazer essa devolução do produto. Então, só para eu explicar melhor, eu sou um consumidor, eu entrei no site da loja, comprei um produto e ele chegou na minha casa. Contando da data que ele chegou, o consumidor tem 7 dias para decidir se ele vai ficar ou não com o produto, independentemente de ter um produto com defeito, independentemente de o produto ter algum tipo de avaria. Então, a loja tem que ter a consciência disso, que se ela for fazer uma venda online, o consumidor tem 7 dias de arrependimento. Então, o consumidor comprou, chegou na casa dele, ele vai experimentar, ele vai ver se ficou bom, se não ficou, porque ele não teve, né, essa oportunidade como você tem numa loja física. Então, sim, ele tem 7 dias para reclamar a loja e falar, eu quero devolver esse produto, e a loja tem que aceitar a devolução. E a loja também que paga o frete, o consumidor não tem que arcar com nenhum ônus para a devolução desse produto. Agora, se o produto chegou e passou os 7 dias, a pessoa quiser fazer a troca, não tem obrigatoriedade pela lei. Agora, se a loja falar que vai trocar porque ela quer, aí ela fica obrigada a fazer essa troca. É interessante, Bruna, só te interrompendo, desculpa, mas é importante. Se a pessoa quiser migrar, e hoje é uma necessidade, não é que você vai acabar com a sua loja física, muitos vão acabar, mas independente, se migrar para o digital, tem que saber, tem que embutir os custos de frete, relacionamento com o cliente, respeitar esse prazo de 7 dias, não é ficar nervoso, é o que está na lei, mas isso tem que estar no horizonte da pessoa, para ela não ser surpreendida. Haverá custos extras. Essa facilidade traz custos extras. É natural, né? Então entra até no planejamento do Tiago, né, Tiago? Pessoa para fazer essa migração tem que estar ciente da legislação, tem que ter uma boa consultoria jurídica, um advogado no qual confie que milite nessa área ou não, mas ele tem que embutir isso nos custos, né, Tiago? Isso é planejamento, né? Com certeza. Desmistificar exatamente essa linguagem e realmente você ter conhecimento antes de migrar para ela, né? É importante que você tenha, por exemplo, nos meus atendimentos, inclusive, sempre quando as pessoas me perguntam sobre essa parte de e-commerce, eu sempre imediatamente já pergunto, qual que é o seu nível de conhecimento referente ao comércio eletrônico? Para exatamente saber onde eu posso direcionar esse atendimento para que a pessoa tenha mais
certeza se é o momento ideal ou não de migrar, né? Para abrir uma loja virtual. Isso é muito importante. Gente, o papo é tão bom que o tempo passa rápido. Eu tenho mais 3 minutinhos. Bruna, rapidamente, eu queria que você desse mais detalhes sobre o influenciador digital. Que figura é essa? Como que ele pode ajudar, por exemplo, me ajudar, eu como pequeno e microempresário, a vender meu produto? Vale a pena investir nessa figura, nesse influenciador? Vale muito a pena, porque, como a gente sabe, as pessoas se identificam com pessoas. E o influenciador digital, ele é uma pessoa que o consumidor segue nas redes sociais, que se identifica com seus valores, com o seu dia a dia, com a sua vida, e acaba consumindo, se espelhando no que a pessoa faz. Então, a marca, ela precisa... Eu vou até dar umas dicas. Primeiro, eu vou falar que vale muito a pena. Mas quais que são as dicas? A marca precisa procurar um influenciador que está de encontro com os valores que a marca propaga. Então, não adianta nada eu escolher um influenciador que ele vai ter 500 mil seguidores, mas ele não tem nenhuma conexão com a minha marca, que não é um público focado. Às vezes, um influenciador que tem um público menor de seguidores tem mais a ver com os meus valores. Então, procurar alguém, um influenciador que tenha valores iguais ao que a sua marca propaga, que esteja ali dentro também dos conceitos de sustentabilidade, né? De questões sustentáveis não só ecológicas, como sociais, culturais, porque hoje o consumo está se tornando cada vez mais consciente. Então, se você for fazer uma escolha de um influenciador, procurar bastante o segmento e a conexão que ele vai ter com a sua marca. E é importante que sempre essa relação seja formalizada por meio de contrato, porque a gente tem regulamentações nas redes sociais para publicação de propaganda e para outras questões jurídicas que podem vir a acontecer se você tiver um objeto de contrato com o influenciador que não esteja bem definido, né? Tanto para como para a marca. Então, é importante estar Isso é muito importante. Ô, Bruna, muito obrigado pela participação. Eu vou só encerrar com o Thiago, permaneça conosco, porque o que a Bruna falou é fundamental. Você vai contratar uma pessoa que vai ser um dos rostos da sua marca, né? Você tem que ver que rosto é esse. Ele é sensível, ele defende bons valores junto à sociedade. Isso é muito importante. Thiago, para encerrar, 1 minutinho, o que você quer deixar como mensagem? O que o Sebrae pode deixar como mensagem para o setor da moda, para o e-commerce, enfim, de tudo que nós conversamos aqui, a cereja do bolo agora para a gente encerrar? Bom, Estevão, eu diria que, primeiramente, a reflexão antes de você tomar uma decisão, sabe? Eu acho que é importante você refletir esse momento em que você está vivendo e perceber se é o momento ideal exatamente para fazer essa transição. Claro que, consequentemente, a gente sabe que é uma realidade, que o comércio, né, que o meio digital ele já é uma realidade e que, na verdade, a gente já vem falando sobre essa parte de aceleração digital há muito tempo, né? Só que com isso agora a gente teve, eu acho que para mim, eu vejo como se fosse uma reaceleração, que na verdade ela forçou com que muitas marcas agora elas pudessem fazer essa migração. Só que antes de tudo, a mensagem que eu deixo é planejamento, estratégia, percepção do seu momento empresarial e verificar exatamente cada vez mais o quê? Conexão com o seu cliente. Porque não adianta nada você fazer todas essas estratégias se você não sabe quem de fato, para quem você vai trazer um benefício. Que é exatamente o benefício de oferecer um estilo de vida, oferecer um produto e, consequentemente, com ele gerar o quê? Conexões, que é hoje que a gente está precisando cada vez mais, e não necessariamente só nesse sentido da oferta do produto, mas você também ofertar o quê? Conteúdo, ofertar com ele esse processo mais empático da venda, vamos dizer assim. Ok, muito obrigado pelas participações. Mas vamos agora para mais um quadro do nosso podcast. Dicas Sebrae. Cris Mione, assessora de comunicação do Sebrae DF, bem-vinda de volta aqui ao nosso quadro Dicas Sebrae. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Estevão?
Vamos lá então, hoje indo até o encontro da nossa entrevista desse podcast, 5 dicas para o segmento de moda, especialmente nesse tempo de pandemia. Qual é a primeira dica, Cris? Então, Estevão, para buscar essas dicas, eu conversei com o Thiago Ângelo dos Santos, que é analista do projeto de modas do Sebrae no Distrito Federal. E aí, a primeira dica que ele me passou foi o seguinte: momento de reflexão. Aproveite o momento de pausa para refletir e reavaliar seu modelo de gestão. Revise seus custos para diminuir despesas e reestruturar seus processos. Reencontre o propósito da sua marca. Reconecte-se com seu cliente. Chame sua equipe de vendas para ação. Troque ideias e reprojete suas coleções. Ou seja, é uma hora mesmo de avaliação geral de tudo da sua empresa. É a hora de refletir sem medo de repente, colocar o dedo na ferida, né? Não pode parar de agir, mas tem que refletir também. A segunda dica é super atual e tem muita gente entrando nesse segmento. Eu me refiro às máscaras de pano, Cris. Isso aí. Segunda dica, produza máscaras de pano. Com a obrigatoriedade do uso das máscaras e a falta no mercado de máscaras de proteção, aproveite a oportunidade e verifique a possibilidade da sua marca produzir as máscaras de tecido. Não esqueça de seguir as orientações de padrões e protocolos de saúde. É isso. E a terceira dica, Cris, também vai ao encontro da higienização. Máscara tem a ver com saúde, com preservação da saúde, mas a questão da abertura de portas tem que ter muito cuidado, né? É isso aí. A terceira dica é a abertura de portas. Conscientize sua equipe sobre as normas de higienização. Oriente seus colaboradores para o uso das máscaras de forma adequada. Reforce o processo de higienização da sua loja. O álcool em gel, além de ser usado para higienizar o ambiente, precisa estar à disposição do seu cliente. Os provadores devem ser interditados. Limite o número de pessoas dentro da sua loja. Mostre para os seus clientes que medidas de segurança você estabeleceu para a sua loja, pois ele precisa se sentir seguro. Isso aí. Se não se sentir seguro, não vai entrar, muito menos permanecer. Treinamento da equipe para essa nova realidade. Quarta dica, transformação digital, Cris. Isso. Os tempos mudaram e é fundamental que o seu negócio passe por uma transformação digital, mesmo com a abertura da loja física. Conecte-se com seus clientes por meio de canais digitais e redes sociais. Seus clientes agora estão consumindo de forma eletrônica. Por isso, proporcione experiências positivas para o consumo digital. Aumente seus canais de distribuição e entrega, sempre respeitando os protocolos de segurança. A quinta e última dica, eu acho que é um complemento dessa quarta, né, Cris? A gente permanece no meio digital. Isso, porque agora o meio digital veio realmente para ficar, né? Tanto os consumidores quanto os fornecedores têm que fazer essa transformação. E aí a quinta e última dica é a presença digital estratégica da sua marca. É preciso que, nesse momento, as marcas encontrem uma voz digital capaz de conversar com seus seguidores sobre como, de fato, eles podem, dentro do contexto do estilo de vida, consumir seus produtos. As marcas devem se apropriar das ferramentas digitais e da linguagem da internet, para que possam se inserir no contexto de forma mais estratégica, seja pela geração de conteúdo ou pela utilização de digital influencers. Fortaleça o propósito da sua marca nos canais digitais. Lembre-se que marcas são mais do que produtos. Muito mais. Cris, muito obrigado pela participação de forma bem didática. Até semana que vem com mais Dicas Sebrae. É isso aí. Valeu. Abraço. Depois das dicas com a Cris, vamos aos eventos da semana com a Amanda Oliveira. Agenda Sebrae. Oi, Estevão. Olá, pessoal. Hoje vamos começar
com dicas para quem quer aproveitar a quarentena para ampliar os seus conhecimentos sobre microempreendedor individual. A oficina Descomplica MEI é uma alternativa rápida e prática para você entender melhor sobre obrigações, direitos e se atualizar sobre os benefícios de ser um microempreendedor individual. E o melhor de tudo, estude sem sair de casa. A oficina será feita exclusivamente pelo seu WhatsApp. Aproveite! Acesse www.lojasebraidf.com.br e inscreva-se. A oficina será realizada no dia 30 de junho, das 9 às 18 horas. Aproveite! E atenção, você que é MEI, mas que ainda não fez a sua declaração anual. A Receita Federal prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para a entrega da sua declaração. Então não perca tempo. Chame o Sebrae que fazemos tudo para você de forma totalmente gratuita. Entre em contato com a gente e não perca esse novo prazo. Ligue para 0800 570 0800 ou nos chame no WhatsApp no número 3362 1701. Você sabia que o Sebrae criou uma página que reúne informações sobre a crise da Covid-19 a partir de pesquisas próprias e de estudos de outras instituições? Acesse e descubra tendências e dicas para o seu setor, com painéis interativos, boas práticas, cenários futuros e análises sobre o impacto da crise nos pequenos negócios e em cada setor econômico. Acesse www.df.sebrae.com.br e busque por cenários e tendências setoriais. Aproveite as nossas dicas e ajude a sua empresa a sair deste momento da melhor maneira possível. Estevão, a gente sabe que este momento de crise não está fácil para ninguém, não é mesmo? E pensando nisso, entendendo as dificuldades financeiras do pequeno empresário brasiliense, o Sebrae DF está oferecendo gratuitamente até 30 mil horas de consultorias em finanças, marketing, vendas e inovação. Entre em contato pelo nosso 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp no número 3362 1701 e saiba como participar dessas consultorias. Aproveite! Por hoje é isso, pessoal. Fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe as nossas novidades. Até mais, Estevão! Valeu, Amanda! E com estes destaques, vamos ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.